Olá, meus caros. Vamos tratar na aula de hoje sobre o procedimento no recurso especial e no recurso extraordinário. Era um ponto que estava faltando a gente abordar, né? Então, nós falamos sobre a questão estrutural e admissibilidade do recurso especial e do recurso extraordinário. Falamos também do agravo contra a inadmissibilidade do RE e do RESP e fiquei devendo para vocês, né, a aula sobre o procedimento, né? Então, eis a aula. Então, eu trouxe aqui, né, para a gente abordar. Então, vamos falar sobre a interposição e admissibilidade do RE e do RESP. A questão da confusão entre cabimento e admissibilidade, né, cabimento, né, ou admissibilidade, e a questão do mérito recursal, o efeito, né, desses recursos, e a questão do julgamento repetitivo do RE e do RESP, que é uma parte muito interessante. Tendo em vista a relevância, né, deste tema, eu vou deixar também para a gente tratar da análise do comentários ao CPC sobre isso. Então, que eu reputo bem importante. Então, depois eu vou gravar uma aula só com comentários ao CPC, artigo por artigo, né, falando sobre isso, que nós vamos explicar hoje, tá? Então, hoje vai ser mais uma aula expositiva, com esses esquemas aí que eu costumo fazer, né? E depois nós vamos tratar do comentários ao código de processo, tá bom? Então eu vou fazer um fracionamento em duas partes, tá? Mas o tema é o mesmo, é apenas para você identificar no código aonde que isso se encontra. Então, um primeiro ponto, né, que você precisa mentalizar é que é o prazo, né, padrão de 15 dias, né? Então, que é o prazo para o recurso extraordinário, para o recurso especial, e é a partir da intimação da decisão. Isso é um ponto que você precisa mentalizar, não é? Então, sempre a partir da intimação da decisão. E se for o caso, né, de você tendo ali no acórdão recorrido, né, nos termos da súmula 126, né, do STJ, se a decisão, o acórdão abranger tanto uma norma federal ou constitucional, né, então, e cada um deles, por si só, for suficiente para manutenção da decisão, né, para alterar o conteúdo da decisão, então você vai ter que interpor os dois recursos, né, o RE e o RESP. Então, se for o caso de você interpor tanto o RE como o RESP, então você tem que fazer a interposição simultânea, né? Então, no prazo de 15 dias, e cada qual autonomamente, né? Então, você vai ter 15 dias para tanto interpor o RESP quanto para a interposição do RE, né? Então, eles são autônomos, mas vai contar a partir do mesmo marco temporal, né, da intimação da decisão, ok? Mas eles são tidos como autônomos porque nada impede que você interponha, por exemplo, o recurso extraordinário no 8º dia da intimação e o RESP no 13º dia, né, por exemplo. Então, nada impede, tá? Então, esse é um ponto interessante, né? Então, até porque são recursos totalmente diferentes, né? O fundamento do recurso extraordinário é uma fundamentação constitucional, causa de pedir constitucional, e do recurso especial, uma causa de pedir acerca da violação de lei federal, né? Então, como são fundamentos, né? Então, diferentes, distintos, então você tem que interpor ambos simultaneamente, né? E autonomamente. Então, esse é um grande ponto de amarração que você vai ter que analisar, né? Bom, um ponto que vocês já sabem, né, mas não custa mentalizar, né, nós falamos muito lá nas aulas acerca desse tema, acerca da interposição, né, mas como aqui é o momento certo para falar aqui sobre a interposição em si, né, do recurso, então vamos fazer essa análise aqui, né, então, acerca da interposição do recurso, né. Bom, como vocês sabem, né, o endereçamento, né, esse recurso, ele vai sair daqui do TJ ao TRF, né, nós estamos falando de processo civil, então não vai sair do TJ ao TRF, vai sair daqui e vai para o STJ, ou recurso especial, ou para o recurso extraordinário, vai para o STF, não é verdade? Só que a interposição, ela vai se dar perante o próprio órgão recorrido, Então, nós vamos ter aqui a questão da presidência ou da vice-presidência. Deixa eu inserir aqui um outro
outro balãozinho aqui, uma caixa de texto. Então, conforme o regimento interno, né? Conforme o regimento interno, a admissibilidade será do presidente ou vice TJ/TRF. Então, cada regimento interno, meus amigos, vai dizer, né, se é da competência da presidência do tribunal recorrido ou da vice-presidência. Né? Então, esse é um ponto de amarração que você precisa mentalizar. Né? Mas a interposição do RESP do RE vai se dar aqui, então, perante o próprio Tribunal de Justiça, o Tribunal Regional Federal, e conforme o regimento interno, então, ora será a presidência do tribunal, né, ou a vice-presidência. Aqui em Minas Gerais é a vice-presidência. Então, que vai fazer, então, essa primeira admissibilidade, né, então, mentaliza essa ideia de que a interposição, então, ela se dá perante o próprio tribunal que prolatou a decisão, né, então, o início do procedimento se dá, então, no tribunal recorrido, é endereçado, então, esse recurso, o recurso especial, o recurso extraordinário, ele tem que ser endereçado ao presidente ou vice, né, então, no prazo de 15 dias, em igual prazo, então, recebendo aquele recurso, o presidente ou o vice vai fazer a admissibilidade do recurso, se for positiva, a admissibilidade do recurso, então, vai abrir vista para as contrarrazões, né, para a parte contrária, em igual prazo, para ofertar as suas contrarrazões, né. E lembre-se que, como nós estamos falando de interposição, né, de procedimento, lembre-se que o RESP e o RE comportam a modalidade adesiva. Então, a forma adesiva. Então, lembre, são 3 recursos apenas. Apelação, recurso especial, recurso extraordinário, que comportam a interposição adesiva desse recurso, né? Então, se no prazo de contrarrazões, então, se houver uma sucumbência recíproca, né, no acórdão, é possível, então, o recorrido interpor na forma adesiva, né? Então, a presidência ou a vice-presidência, então, vão fazer a admissibilidade, né, com a interposição desse recurso, né, e aí nós vamos ter algumas variações, né, algumas condutas possíveis, né, por parte do presidente ou vice, né. Então, geralmente eles fazem a análise da admissibilidade, né, então, em que é um ponto de amarração extremamente importante, né, porque mesmo que você tiver, por exemplo, decisões com eficácia vinculante, né, então a intempestividade não afeta isso, né. E ele vai fazer, então, a admissibilidade, né, da análise de todos os demais elementos do recurso, né, como interesse recursal, né, então, cabimento, interesse, né, legitimidade, a questão do esgotamento de instância, se está havendo ou não rediscussão de fato, né, conforme a súmula 7 do STJ, a súmula 279 do STF, né, então se houve o pré-questionamento. Então, tudo isso, né, é feito aqui pelo presidente ou vice, né, então, e é claro, né, ele pode, às vezes, verificar, né, então, que pode ser que lá no âmbito do STF, né, tenha determinado o chamado sobrestamento do recurso, né, então, ele só não vai fazer a admissibilidade, né, se o STF, né, o STJ, tiver determinado a suspensão daquele recurso, né, o sobrestamento. Já vou comentar sobre isso, né. Então, e aí, nessa admissibilidade, então, vamos partir do pressuposto que haja admissibilidade, né, então, o juízo de admissibilidade pode ser positivo ou negativo. Será negativo, né? Então, se vislumbrado, por exemplo, né, que o Supremo Tribunal Federal já se posicionou acerca da repercussão geral, né, e vislumbrou que naquele caso não há repercussão geral, ou então está afetado numa situação de recurso repetitivo, né, então, e caso como esse, né, se for fundado em repercussão geral ou em recurso repetitivo, que eu vou explicar aqui ainda hoje, né, no procedimento, então é interessante que neste caso vai caber o agravo interno, né, e se a inadmissibilidade do recurso for com base em
inadmissão, né, por qualquer outro motivo, né, por exemplo, pré-questionamento, vedação de discussão fática, intempestividade, enfim, qualquer outro fundamento, né, de inadmissão, vai caber aquele agravo que nós estudamos, né, o agravo contra a inadmissibilidade do RE, ou agravo contra a inadmissibilidade do RESP, né? Então é bem interessante. E se a admissibilidade feita aqui pela presidência ou vice-presidência for uma admissibilidade positiva, né, então a remessa, então, para o STF ou para o STJ, conforme o tipo de recurso, né, então esse é um grande ponto, né, e se ambos subirem, então, se a admissibilidade positiva for para ambos os recursos, então ambos sobem, né, então primeiro vai ser julgado o recurso especial, né, e se este recurso especial for improvido, aí sim será comunicado ao STF, né, para que se faça, então, o julgamento do recurso extraordinário, né. Então, é bem interessante essa possibilidade, né. Então, com relação à admissibilidade do recurso, então, nós temos esse panorama, né. Pode acontecer ainda, né, do presidente, né, do tribunal, o vice, dele encaminhar, né, então, para um juízo de retratação, encaminhar o recurso para um juízo de retratação, né. O que acontece? O que é a situação? É, no sistema repetitivo, no sistema de recurso repetitivo, eles mandam subir, né, eu já vou comentar isso, mas só para, já que eu entrei nesse contexto aqui, eles vão mandar subir 2 ou mais recursos, né, para o STF ou para o STJ, se tiver um sistema de recurso repetitivo, para a fixação, por exemplo, de uma tese vinculante, né, de um precedente vinculante. E a tese ali fixada, né, então vai vincular todo o Poder Judiciário. Todo o Poder Judiciário. Então a tese, o sistema de o RESP repetitivo, né, o recurso extraordinário repetitivo. Então a tese ali fixada vai vincular todo o Poder Judiciário. Então, se o presidente ou vice verificando, então, que há uma tese jurídica vinculante, que seja proveniente de um recurso extraordinário, ou proveniente, um recurso extraordinário com repercussão geral, ou de um recurso especial ou extraordinário repetitivo, então, essa tese vinculante, né, então, verificando ali que está indo contra, está sendo contrária àquilo que está sendo defendido pelos recorrentes, né, ou seja, os tribunais estão corretos e os recorrentes estão errados, o recurso vai ser inadmitido. Inadmitido, né? Porque, olha, o STF e o STJ fixaram tese vinculante, né? Recurso extraordinário com repercussão geral ou recurso especial, recurso extraordinário repetitivo. Ok. A tese ali fixada, então, vincula todo o Poder Judiciário. E aí são duas análises, então, que o presidente ou o vice vai ter que fazer, né? Se aquela tese, se o recorrente está indo contra aquela tese ou a favor da tese. Se ele estiver indo contra a tese vinculante, então o recurso é inadmitido, né? Agora, se for o inverso, se a tese for favorável aos recorrentes, ou seja, o Tribunal de Justiça, o Tribunal Regional Federal está errado. Está errado. Então aí o presidente ou vice vai determinar uma retratação. Determinar a retratação a ser feita então pelo órgão julgador, né? É bem interessante. E há então o encaminhamento do caso, né, para lá para a Câmara, por exemplo, tramitou o processo lá na quarta Câmara Civil. Então vai ser encaminhado de novo lá para a quarta Câmara Civil, então para que seja feita a retratação, né? Então é bem interessante, né? Esse outra prerrogativa, então, que o presidente ou vice, né, tem, né? Então, eu vou até colocar aqui, vou abrir um outro slide para ficar mais claro, né? Então, ó, posturas do presidente ou vice do TJ/TRF. Então, ele vai analisar a competitividade, a admissibilidade, né? Ele pode determinar a retratação dos órgãos fracionários, por exemplo, a Câmara, né? Se contrário
Se a tese do tribunal for contrária ao precedente vinculante do STJ ou STF, né? E pode ainda, interessante, pode determinar o sobrestamento, né, dos recursos repetitivos. Vou explicar esse ponto, né? Então, olha só, posturas, né, do presidente ou do TJ ou do TRF, né? Então, ele faz, eu coloquei aqui a admissibilidade, né, do RE e do RESP, né? Vou só formatar isso aqui, só um minutinho. Repetitivos, vou pontir aqui. Pois bem, então vamos lá. Só transformar isso aqui em um esquema para você mentalizar melhor, não é verdade? Muitos são visuais, né? Então vamos lá. Análise da tempestividade, admissibilidade, né? RI do RESP, só um minutinho. Aqui, ok. Determinar a retratação, né? Aos órgãos fracionários, né? Câmaras, né? Por exemplo. Se, vamos ficar duas vezes aqui, se a tese do tribunal for contrária ao precedente vinculante. Ou, né? Ao reverso disso, né? Inadmitir o RE ou RESP contrários aos precedentes vinculantes. Eu acho que para ficar uma análise mais completa, né, para você compreender um pouco melhor isso tudo que eu estou te falando, né, às vezes ficar um pouco, talvez, obscuro, né, eu tenho uma fobia de clareza, né, talvez seja interessante, se você puder, dar uma analisada lá na nossa playlist, né, lá no YouTube, a playlist sobre precedentes. Então lá eu explico um pouco essa sistemática aqui, né, dos precedentes. Então seria interessante, se você puder, né, dar uma olhada lá, uma playlist própria, né, no nosso YouTube, falando sobre isso, tá? Então esse é o panorama que nós temos aqui, então, né, que eu estava explicando para vocês, tá? Bom, ficou faltando esse último aqui, né, determinar o sobrestamento dos recursos repetitivos. Bom, aqui a questão que se coloca é a seguinte: o presidente ou vice, né, presidente do TJ, no TRF, eles podem mandar suspender o recurso, né, caso tenha sido reconhecida a repercussão geral, né, ou caso nós tenhamos diante do chamado sistema de recurso repetitivo. Essa é uma decisão agravada, né, por agravo interno, né, então, porque o grande ponto aqui é de definir uma tese jurídica, né, a tese jurídica que vai ser decidida, então, quando do julgamento do recurso repetitivo, né, então, é bastante interessante, né, esse tipo de possibilidade. Porque percebam, nós podemos ter um sistema de recurso especial e recurso extraordinário normais, quando você tem, por exemplo, olha, um caso ou outro, né? Então não é aquele sistema de massa, né, massificado, tem vários casos, milhares de casos, né? Então, e aí nós vamos estar, então, diante dessa sistemática aqui pura e simples, né? Tempestividade, admissibilidade pura e simples, né? Então, é isso que normalmente acontece se você não estiver diante de um processo massificado, né? Tem ali milhares de casos idênticos, né? Então, ou então você pode estar diante de um sistema de recursos repetitivos, né? De massas, massificados. Então, em que é necessário, então, fazer aqui um sobrestamento, ou seja, barrar aqui aqueles inúmeros recursos que estão subindo, né? Deixa eu pegar aqui uma outra seta, né? Se eu estivesse na sala de aula, seria melhor, né? Mas como eu não estou, eu tenho que trabalhar aqui com as minhas setinhas, né? Então, olha só, você vai ter aqui, né, um caminhão de recursos, né? São recursos repetitivos, um monte de recursos aqui, ó,
subindo, querendo subir, chegar no STJ ou chegar no STF, né? Então, o sistema de recursos repetitivos confere, então, a prerrogativa ao presidente do TJ, do TRF, barrar esses recursos aqui, no próprio TJ, no próprio TRF. Perceba, nós temos 27 tribunais de justiça. São 26 estados da federação, mais o Distrito Federal. Cada um com um tribunal de justiça. Ok. Mais 5 TRFs. Você imagina várias teses, vários processos, várias ações com uma tese só padrão. Por exemplo, um plano econômico, aplicação ou não do Código de Defesa do Consumidor numa determinada relação jurídica. Enfim, qualquer questão envolvendo, por exemplo, direito bancário, previdência. Então, você vai ter recursos vindo do Brasil inteiro, questionando aquela tese. Então, eles podem colocar no sistema de recurso repetitivo e segurar ali a presidência do TJ, do TRF, segura, então, 2, né, ou mais recursos, né, e manda subir, então, para o STJ ou para o STF. É o que vai fazer o chamado julgamento por amostragem. Então, ao invés de subir, imagina que lá aqui no Tribunal de Minas tem ali, vamos supor, 5.800 casos idênticos. 5.800. Estou chutando aqui, né? Um determinado assunto. Então, ou seja, casos repetitivos. É uma tese só com 5.800 casos idênticos. Isso fora o que tiver em São Paulo, Rio de Janeiro, né? Nos diversos estados da federação. Então, para evitar que se entupa, né, entupimento do STJ daqueles recursos que têm a mesma tese jurídica, então o que pode ser feito pelo próprio presidente ou vice? Ele faz o sobrestamento. O que é sobrestar? Suspende, tem 5.800, vamos pegar um número redondo. Então, os 5.795 recursos, por exemplo, serão todos sobrestados, e ele vai mandar de 2, 3, 4 ou 5, né? Algo aproximado, fala 2 ou mais, né? Ele vai mandar subir para o STJ. Geralmente daqueles recursos mais bem elaborados, que é geralmente feito, por exemplo, escritórios mais famosos, por exemplo, em Belo Horizonte, né? Então, é o que a gente chama de teoria da sopa, né? Você não precisa provar a sopa inteira para saber se ela tá boa. Você vai lá e prova uma colher ou duas, né? Para saber se ela tá salgada ou não, se tá bem temperada ou não. Enfim. Então, ao invés de mandar subir os 5.800, ele manda subir só 2, 3, 4 ou 5 para fazer com a mesma tese jurídica, de preferência com teses mais abrangentes possíveis, né? Então, manda subir para o STJ, então, para se fazer o julgamento por amostragem. E aí que tá o que eu disse para vocês, né? Se verificar, então, o julgamento lá, vamos supor, o STJ fez um julgamento, né? Fixou ali uma tese padrão, um precedente, né? Se aquele precedente fixado pelo STJ for contrário ao que foi decidido pelo Tribunal de Justiça, aí é que vem o presidente, comunica o presidente de novo, o vice, né? E fala, olha, vocês decidiram de forma equivocada ao que nós estamos decidindo. E aí que vem o presidente ou vice, né? E fala o seguinte, ok, então vou falar para meus desembargadores aqui para eles se retratarem. É mais fácil você colocar os centenas de desembargadores ao redor do Brasil para decidir um determinado caso, né, e se retratar, é mais fácil você mandar eles se retratarem, do que você julgar os 5.800 de um estado, mais 3.000 do outro, mais 8.000 do outro, né, enfim. Você pensa, faz a soma no global, né, vindo recurso do Brasil inteiro. Então, foi um mecanismo muito engenhoso esse, né, então de fixar uma tese padrão no STJ ou no STF, e depois comunica, né, comunica aqui a base, né, então, fala para eles, olha, se retratem se vocês estiverem contra a gente, tiverem decidido contra o que nós decidimos. Né? Se estiver ok, beleza. Então, inadmita os recursos que estão tentando subir, né, para cá contra o que nós decidimos. Inadmita. Ok? Então, é basicamente essa a lógica que está sendo trabalhada. Tá? Eu já vou explicar um pouco melhor aqui, né? Como eu te falei, né? Não vamos falar aqui sobre o julgamento repetitivo do RI e do RESP. Eu vou voltar nesse ponto. Talvez eu devesse até ter começado por ele. Mas, enfim. Então, um ponto aqui de amarração, né, também é a confusão entre cabimento, né, como admissibilidade, como requisito de admissibilidade, e o mérito do recurso especial e do recurso extraordinário. Então, há essa confusão. Por que eu estou dizendo isso? Porque esses recursos, né, eles são de fundamentação vinculada, né, então, eles têm esse problema, né? Então, porque se você for ver o artigo 102, inciso 3º, que fala do cabimento do RE,
O 105, inciso 3º, cabimento do RESP, eles falam de, a linha A, né, falam da violação de uma norma, né? Então, o Barbosa Moreira, ele fala o seguinte, que a violação da norma em abstrato é uma hipótese de juízo de admissibilidade. Então, bastando uma mera alegação, né? Então, ele traz esse panorama, né? Então, agora, uma mera alegação de que houve violação da Constituição, uma mera alegação de que houve violação da lei federal. Agora, se houve ou não houve a violação, isso aí o STF e o STJ vão ter que analisar em concreto, no caso concreto, para saber se houve ou não. Isso aí seria mérito do recurso. Então, de modo que aí ele tem que dar ou negar provimento, ok? Ao recurso, né? Se houve ou não houve. Então, a grande questão que se coloca é que a presidência, né, ou a vice-presidência do TJ, do TRF, né, dos tribunais, né, de segundo grau, eles têm competência apenas para fazer essa admissibilidade. Admissibilidade. Eles não podem enfrentar o mérito do recurso, se houve ou não houve violação da Constituição, se houve ou não houve violação da lei federal, né? Então, assim sendo, né, se o tribunal ACO, né, então o tribunal de segunda instância, né, então entender essa tese do professor Barbosa Moreira, a mera alegação de violação da norma já tem que, só o fato dele alegar que houve violação, então você tem que encaminhar o RESP e o RE para os tribunais respectivos, né, ou para o STJ ou para o STF. Mas, enfim, essa tese é muito boa, né, do Barbosa Moreira, mas não foi a que prosperou, né, porque senão todos os recursos interpostos subiriam, né, para o STF ou para o STJ, né. Então, o que, por exemplo, outra parcela da doutrina fala, né, que se não houver uma ofensa, né, à lei, ofensa à Constituição, tem que haver um juízo de admissibilidade negativo. Então, e se admite o recurso, né, então há um reconhecimento tácito, né, que houve uma ofensa, então que deveria ensejar o provimento do recurso, se você fosse fazer uma análise fria, né, da lei. Então, mas essa análise, né, da ofensa ou não tem que ser do Tribunal Superior. Então, o que nós temos aqui, né? Em suma, né? Com a inadmissibilidade, né, do recurso especial, do recurso extraordinário, há uma negativa de mérito disfarçada de juízo de admissibilidade, né? Então, o que gera um pouco esse mal-estar, né? Então, essa confusão, né? Então, entre o mérito, né, do recurso especial e do recurso extraordinário. Mas me parece que o melhor entendimento, né, é o do Barbosa Moreira. Então, o que você tem que preencher, né, como requisito de admissibilidade do recurso é apenas a mera alegação. Tem que fazer, então, uma mera alegação e fundamentar, né, obviamente, né, no inciso 3º, né, nas alíneas A, B e C, né, ou até D, né, também nós temos. Então, um desses fundamentos, né? Então, se houve ou não houve violação, me parece que o Barbosa Moreira está com a razão, isso aí é análise do caso concreto, que vai ter que dizer se houve ou não, né? Mas eu achei interessante, né, então, essa análise feita pelo professor Barbosa Moreira. Pois bem, um outro ponto, né, de amarração extremamente interessante é com relação ao efeito suspensivo, né, o efeito suspensivo, que você tem algumas peculiaridades, né? Bom, já que nós estamos falando de efeito, né? Então, como qualquer recurso, né? O recurso especial e o recurso extraordinário apresentam um efeito devolutivo próprio, né? Então, são recursos de estrito direito. Então, a matéria de direito é que será objeto da devolutividade, né? Então, há uma proibição, né? Obviamente, evidente, nós falamos lá na análise estrutural desses recursos, né? Uma proibição, né? De análise de questões de fato, né? Mas nós temos situações, né, lá no STJ principalmente, nós comentamos também isso, em que se admite a discussão de fato, né, admite a análise de matéria de fato, né, então, como no caso, por exemplo, do dano moral, no caso dos honorários advocatícios, né, das astrentes, né, então se o valor for exorbitante, o valor mínimo, né, ínfimo, né, perdão, então admite, né. E o ponto, então, talvez para você provocar a análise disso, né, de questões fáticas, fora dessas três hipóteses que eu narrei, seria talvez você pré-questionar
matérias de direito probatório que estão no CPC. Porque tanto o Código de Processo Civil, né, obviamente, tem um capítulo muito grande, né, falando de matéria probatória, aqui na minha playlist no YouTube, eu tenho uma playlist também sobre direito probatório, específico sobre isso, né, também está lá dentro da playlist Processo de Conhecimento, então, que eu faço análise ali, por exemplo, em prova testemunhal, faço análise artigo por artigo, né? Então, basta você, se às vezes quiser fazer uma reanálise de provas, então analise ou suscite, né, uma questão envolvendo violação de normas de direito processual no Código de Processo Civil. Então, já que você tem que se valer, né, de análise estritamente jurídica, né, então, tanto o Código de Processo Civil quanto o Código Civil apresentam normas de direito probatório. Então, seria interessante, então, você desenvolver uma linha de argumentação de violação dessas normas de direito probatório, né, para você poder, então, discutir dentro do RESP, né, então, o respeito ou não respeito a essas normas de direito probatório que estão no CPC, né. Então, esse é um ponto de amarração também bastante interessante, né, seria tipo uma saída, né, para você poder discutir fatos, mas de uma forma travestida, né, de análise jurídica, né? Só você analisar, então, os dispositivos do Código de Processo Civil que versam sobre provas, né? E, obviamente, se você quiser fazer esse debate constitucional, é você trabalhar também, então, o princípio da ampla defesa, né? O que consiste o princípio da ampla defesa, né? E o contraditório, né? Então, eu, por exemplo, né, no meu livro, eu trabalho a ideia de que a ampla defesa, ela assegura às partes o direito de se valer de toda a argumentação jurídica possível, né, processo como garantia, então a garantia de se outorgar às partes o direito de se valer de toda a argumentação jurídica possível, como também de se valer de todos os meios previstos no sistema, né? Então, fala-se também um direito constitucional à prova, né? Então, do direito a um procedimento idôneo, adequado. Então, se você trabalhar, o Eduardo Cambi, né, fala muito bem sobre isso, né? O Luiz Guilherme Marinoni também, ele trabalha essas ideias. Então, se você trabalhar o chamado direito a um procedimento probatório adequado, né, como uma garantia constitucional, né, como fruto do acesso à justiça também, na afastabilidade do controle jurisdicional, né, que está lá no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, então você também consegue abrir ali um canal, né, um portal, né, para discutir questões constitucionais probatórias dentro do Supremo Tribunal Federal. Então, esse é o grande ponto para você mentalizar, né? Então, a reanálise de fato, né, a princípio é vedada. Então, isso aqui são algumas ideias para você mentalizar, né? Pois bem, o que eu trouxe aí para você, que você pode mentalizar, né, você está vendo aí no slide, né? Então, é sobre o efeito suspensivo propriamente dito, né? Então, com relação ao efeito suspensivo, você sabe que apenas a apelação possui efeito suspensivo OP legis, ou seja, decorre por força de lei, e os demais recursos, o efeito suspensivo é OP iudicis, né? Então, o sistema é OP iudicis, então, é o chamado efeito suspensivo impróprio, né? Que ele é atribuído por decisão judicial, não por força de lei. Então, e somente os magistrados podem atribuir o efeito suspensivo, né? Então, é o que a gente chama de OP iudicis, falamos bastante lá na teoria geral dos recursos, né? Então, e aí o Código de Processo Civil, né, trata, então, dessa concessão do efeito suspensivo no recurso especial, no recurso extraordinário, né? Então, olha aí o esquema que eu trouxe para vocês. Então, você pode pedir ao próprio presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido, né? Então, perceba, né, a função dele, então, aqui também, ele vai ter a função de atribuir o chamado efeito suspensivo, né, meus amigos? Então, você pode pedir ao próprio presidente, né, ou vice-presidente, então, se você estiver entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão desse mesmo recurso, tá? Então, ó, você interpôs o recurso, e ele ainda não foi admitido. Então, você vai pedir o efeito suspensivo ao próprio presidente do Tribunal de Justiça, do Tribunal Regional Federal, ou o vice-presidente, tá? Então, essa é a regra que você precisa mentalizar, tá? E também, se ele determinar o sobrestamento, né? Então, é outro ponto que você vai pedir também perante o presidente ou vice, né? Agora, você vai ter que pedir ao Tribunal Superior respectivo. O que é o Tribunal Superior respectivo? É o STF ou o STJ, se o recurso já tiver sido admitido. Então, se já houve a admissão do recurso, né? Então, houve a publicação
da decisão, né, publicação da decisão de admissão do recurso, então o recurso já está admitido, ou seja, então, olha, não é mais função do presidente ou do vice analisar esse caso, né? Então, aí você vai ter que, perante o STJ ou perante o STF, distribuir uma PET, que a gente chama de PET, né, lá na prática, né? Então, a gente fala de distribuir uma PET, uma petição, né, perante o próprio STJ, né? E ali vai ser sorteado um relator, que chama aqui relator designado, né? E esse relator é que vai analisar a concessão ou não do efeito suspensivo. Então, você vai ter que fundamentar essa sua PET, então, essa sua petição, você vai ter que fundamentar ali com perigo de dano irreparável, de reparação, então, né, fazer toda a argumentação jurídica acerca do perigo, né, de dano irreparável, de reparação, o juízo de probabilidade, né, e para tentar convencer, né, então, o pedido nessa PET, então, é justamente a atribuição do efeito suspensivo. Perfeito? Então, e um ponto curioso, né? Perceba, o seu recurso ainda está no TJ. O seu recurso ainda está aqui. Ainda não deu tempo, né, de você dele chegar lá no STJ. Então, por isso que você vai distribuir uma PET aqui no STJ, certo? Agora, se o recurso já tiver subido no STJ, né, aí vai ser sorteado um relator. Né, vai ser distribuído o recurso, vai ser sorteado um relator, aí ok. Aí você vai pedir, então, para o relator sorteado, tá? Então, essa segunda hipótese aqui, né, de você distribuir uma PET, uma petição, é justamente nesse limbo que você tem aqui, ó. Então, o recurso ainda está aqui, ou está no caminho, ainda não chegou lá no STJ, né, imagine. Então, aí você vai distribuir uma petição direto lá no STJ. E o relator sorteado, aí que está o ponto também muito interessante. Houve um sorteio de um relator, né? Relator designado. Então, esse relator já vai ser o prevento para análise, então, do RESP ou do RE, quando ele chegar, né? Então, esse é um ponto de amarração também muito interessante, tá bom? Então, cuidado, né? Nós temos essas etapas aqui, né, de atribuição do efeito suspensivo do recurso, tá bom? Pois bem, então, vamos falar agora, então, né, do julgamento repetitivo do RESP e do RE. Vamos explicar um pouco melhor aquilo que eu estava tratando, né? Então, nós temos aqui não é esse, é esse aqui, né? Então, vamos explicar essa situação que é bastante interessante, né? Bom, a técnica, nós estamos a grande questão do julgamento repetitivo, então, é que ele visa formar um precedente vinculante. Né? O artigo 927 do Código de Processo Civil fala das situações em que nós temos ali algumas categorias de decisões que têm eficácia vinculante. Né? Na aula que eu te falei que tem lá na playlist do precedentes, eu tenho uma aula explicando isso, o artigo 927, 926 e 927, eu explico inciso por inciso. Então, um dos incisos lá do 927 fala justamente sobre o RESP e o RE repetitivos. E a tese ali fixada vai formar um precedente vinculante. Né? Então, essa técnica, né, é uma técnica de julgamento repetitivo, né? Então, nós podemos, lembre-se, nós podemos ter tanto um recurso especial como um recurso extraordinário simples, ou seja, você não tem várias ações, você não tem ações de massa discutindo aquele tema, então aí vai ser um sistema simples, né? Então, não vai aplicar isso que eu estou te falando agora. E nós vamos ter aqueles processos de massa, né? Massificado, né? Então, quando houver uma questão de direito, né? Figurando uma série numerosa, né? Muito grande de recursos. Então, aí vamos aplicar, então, essa chamada técnica de julgamento repetitivo, né? Então, e aí o que consiste, né? O grande ponto, né? É a seleção. Então, o grande ponto aqui de amarração, para você mentalizar, é a formação de uma seleção, né? Seleção de ou alguns casos concretos que vão servir de padrão, né, ou paradigma. Né? Como eu disse, uma seleção feita pelo presidente ou vice, né, perante o próprio TJ-TRF, então, que eles vão fazer essa seleção, por isso eu até brinquei com vocês, são aqueles escritórios mais proeminentes, né, na capital federal, na capital do estado, né, melhor dizendo, né, capital federal, se for o TJDF ou TRF1, né, que a sede fica na capital federal. Então, salvando aqui, né, a minha informação, né? Então, e aí, então, eles vão selecionar, então, 2 ou mais casos, né, e vão enviar para o Tribunal STJ, né, ou
o STF, né? Então, para que esses tribunais, o STF e o STJ, fixem uma tese padrão, né? Então, um caso padronizado. E a tese nele assentada vai prevalecer para todos os demais casos idênticos. Esse é o grande ponto, né? Todos os demais casos, então, que forem idênticos àquele, vão ter que aplicar aquela tese padrão, né? Então, e essa seleção, meus amigos, elas podem começar já no TJ ou no TRF. Esse é o grande ponto, né? Então, já que... Porque, olha, o próprio presidente, né, o vice, aqui, ele já pode estar ciente, né? Olha, chegou um monte de apelações aqui para nós, um monte de agravos de instrumento discutindo uma tese tal, né? Tese X. Então, eles mesmos já têm um sistema de estatística deles, aí já são comunicados, né? Falam, olha, temos 9.000 casos como este. Então, eles já são alertados, né? Então, para falar o seguinte, opa, aqui nós estamos no sistema, não vamos aplicar a técnica de julgamento repetitivo, né? Então, há um sistema numeroso, né, muito grande de recursos envolvendo isso. Então, eles vão selecionar aqui e sobrestar os demais, né? Então, e trancar, né, os demais vão ficar todos parados ali no próprio Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal, e só manda subir alguns, julgamento por amostragem, né? Como eu estava dizendo para vocês. Então, e aí nós temos esse panorama, né, que eu coloquei aqui para vocês, né? Então você tem identificação, primeiro, uma identificação de uma questão a ser julgada, né? Então, pelo número de processos, né? Então, olha, tem um monte de casos discutindo essa tese. Então, imagina, várias ações discutindo o Uber, se o Uber é legal, se o Uber é ilegal, né? Então, planos econômicos, né? Enfim. Então, primeiro você tem que identificar uma tese repetitiva, uma tese com casos, inúmeras ações discutindo aquele mesmo caso, né? Então, e aí o que ele vai fazer? Você faz uma seleção, né? Uma seleção, então, e manda sobrestar é suspender, né? Casos idênticos, né? Então, vai suspender, né? E também pode modular, né? A partir do momento que vai suspender essa decisão. Então, pode fazer uma modulação, né? Então, olha, pode ser daqui em diante, né? Ou então os casos que já foram propostos, né? Do início do ano para cá, todos estão parados, então eles podem modular no tempo, né? Quando fala em modulação, é modulação no tempo, tá? Então, esse é um grande ponto bastante interessante para você mentalizar. Então, essa seleção, ela se inicia, né, em boa parte dos casos, essa seleção ocorre no Tribunal de Justiça ou no Tribunal Regional Federal. É claro que pode haver um início, né, uma seleção disso no próprio STJ, né? Então, mas é o presidente ou vice, então, que faz essa seleção, né? Então, de 2 ou mais recursos, né, que vão ser chamados, então, meus amigos, de recurso paradigma. Recurso paradigma. Então, e determinar, então, o que não for, né, os demais que não foram escolhidos, então, vão ser sobrestados, ou seja, vão ser paralisados ali no TJ, no TRF, e os selecionados vão ser encaminhados ao STJ ou ao STF, né? Então, esse é o grande ponto que você pode mentalizar, né? Você deve mentalizar, né? Então, havia o envio ao STJ ou ao STF dos recursos padronizados, né? E chegando lá, hein, o que pode acontecer, né? O que pode acontecer? Não era esse slide aqui, não. Né? Bom, lá pode acontecer o seguinte, né? Perceba, quem detectou que é um sistema repetitivo foi o próprio Tribunal de Justiça, o próprio Tribunal Regional Federal. Pode ser que quando chega esse recurso lá no STJ ou no STF, eles falam o seguinte, não tem nada disso. Né? Não é o caso de recurso de julgamento repetitivo. Esse caso aqui não. Esse aqui não. E quem decide é o próprio STJ, o próprio STF, que decide se é ou se não é. Né? Então, se ele decidir assim, falar que não é o caso, né, de julgamento repetitivo, não vai aplicar essa técnica, então tem que cancelar aquele sobrestamento, né? Aquela suspensão daqueles casos, todos estão parados lá no TJ, no TRF, vai ter que cancelar aquilo, né? Então, tem esse efeito colateral, né? Então, uma questão meio lógica, né? Então, se não é o caso do sistema repetitivo, então, todo aquele processo parado, manda subir. Agora, o que normalmente ocorre, né? Pelo menos por presunção, é o STJ falar, não, ok. Porque eles
parte do pressuposto que os tribunais de justiça, Tribunal Regional Federal, tribunais regionais federais serão responsáveis, né, identificar um número grande, né, de processos. Então, e a tendência, então, uma tendência, então, é que o STJ, o STF acolha, então, essa colocação na técnica de julgamento repetitivo. Então, aceite que, de fato, são vários casos repetidos, né? Então, e acolha, então, aceite o envio desses recursos selecionados, né? Aqueles 2, 3, 4, 5, né? Então, que eu chamo de recurso paradigma, né? E pode ser também que eles determinem, então, que enviem mais recursos. Pode ser que ele não fique satisfeito com o envio, por exemplo, de 2 ou 3, né? O Código de Processo Civil fala 2 ou mais, né? Então, imagina lá que eles foram econômicos, né? Mandaram só 2. Então, aí pode ser que o STJ entenda que aquele número é insuficiente e mande enviar mais, né? Mais recursos. Então, ok, pode ser. E outro ponto que é muito interessante é que pode ser que eles detectem que é o seguinte, olha, esse sistema repetitivo não é só em Minas, está no Brasil inteiro, né? Então, foi só Minas que mandou sobrestar os processos, suspender todos os processos? Foi só Minas? Não, 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 não. Manda suspender no Brasil inteiro. Então o STJ, o STF tem essa prerrogativa de estender territorialmente o sobrestamento com essa aceitação desse sistema de julgamento repetitivo, detectado lá no TJ, no TRF. Então falar o seguinte, não, realmente vocês têm razão. Mas, ó, peraí, não é só em você, não é só em Minas Gerais, não. É no Brasil inteiro. Então, ele dá o relator lá do caso, ele vai determinar a extensão, então, do sobrestamento, da suspensão, para o Brasil inteiro. Então, comece a reparar na mídia, né? Por exemplo, no site Migalhas, no site Conjur, né? Direto sai nesse site jurídico, sai notícias, olha, o ministro do STJ tal, o ministro do STF mandou sobrestar, né, usa essa expressão, né, técnica, né, sobrestar para o Brasil inteiro, né? Então, a todo momento você escuta esse tipo de tese, né, esse tipo de notícia, né? Então, é bem interessante esse tipo de situação, né? Então, uma consequência bastante lógica, né? Então, ainda, né, e, obviamente, né, a detecção desse sistema repetitivo pode se dar no próprio Tribunal Superior, né, no STJ ou no STF. Então, se for no próprio Tribunal Superior, então, começou a detecção, não foi aqui no TJ, no TRF, a detecção foi no próprio STJ, no próprio STF, né? Então, aí o que vai acontecer? Então, nesse caso, né, o próprio relator, né, tem que então fazer a seleção. Então, já que começou direto no TJ, no STJ, já direto no STF, então o próprio relator que vai ter que, então, selecionar os chamados recursos paradigma e determinar a instauração desse julgamento repetitivo, né? E selecionar só os recursos admissíveis, né, obviamente, né? Então, como não poderia deixar de ser, né? E escolher aqueles que têm uma maior abrangência de conteúdo, né? Então, isso é um ponto de amarração bem importante, então, para você mentalizar. Tem que se selecionar os recursos que tenham um conteúdo mais abrangente possível, tá? Até para poder se pensar, né, no maior número de repercussões possível também, né? Então, e essa decisão, meus amigos, né, de instauração do sistema de julgamento repetitivo é o que a gente chama de decisão de afetação. Coloquei aqui, ó. Decisão de afetação. Então, o que é a decisão de afetação? Nada mais é... Peraí, deu um erro aqui. Nada mais é do que uma decisão que reconhece que há uma multiplicidade de casos idênticos, né? Então, e que vai adotar essa técnica de julgamento repetitivo. Então, tem que haver. Não importa se começou no TJ ou no TRF, não importa se começou no STJ ou no STF. Tem que, então, identificar uma tese. Identificar, então, a questão a ser julgada. Esse é o ponto. Tem que, então, sobrestar os casos idênticos, né? Ou seja, suspendendo-os, né? Falando até a partir de quando que vai haver essa suspensão, né? Que é o que a gente chama de modulação, né? Então, selecionar, então, os recursos, né? Chamado de recursos paradigmas, né? Então, é bastante interessante essa técnica, tá
Tá bom, meus amigos? Bom, eu trouxe aqui uma outra possibilidade, né? Então, a decisão ali fixada, né? O que você precisa mentalizar? A decisão fixada, né, no âmbito do julgamento, né, do RESP repetitivo, do RE repetitivo, então vai ser uma decisão vinculante. Vai ser uma decisão vinculante, então que vai, obviamente, vincular todo o Poder Judiciário. Todo o Poder Judiciário. Então, se foi tomada pelo STJ, vincula o STJ, o TJ, o TRF, Justiça Estadual e Justiça Federal, né, de primeiro grau. Se foi uma decisão do STF, né, então vincula o STJ, o TJ, o TRF, né, além das outras justiças, né, se for do STF, uma questão constitucional, então vai vincular também a Justiça do Trabalho, Justiça Eleitoral, a Militar, né, se for o caso, né, enfim, todo o Poder Judiciário. Então vincula todos, né. Então, e aqui no âmbito da primeira instância, né, então os juízes vão ter que aplicar aquela tese fixada em recurso repetitivo, né, então no RESP repetitivo, no RE repetitivo, então os próprios juízes de primeiro grau vão ter que fixar aquela tese padrão, ou os desembargadores do TJ-TRF. Lembra que eu te falei mais cedo, né, eles têm, inclusive, que reformar a decisão. Deixa eu achar o slide aqui. Né, que reformar a decisão, né, retratar a decisão. Então, se verificar que... Opa, peraí. Deu erro aqui. Então, olha aqui, vamos voltar a esse tópico que eu falei lá no início. Se a tese do Tribunal de Justiça, o Tribunal Regional Federal, se aquilo que o TJ, o TRF decidiu foi contra o que foi decidido pelo STJ, pelo STF em recurso repetitivo, né, no sistema técnico de recurso repetitivo, então o próprio presidente ou vice vai determinar a retratação, né, por parte dos seus desembargadores. Né, então eles vão ter que se retratar. Então proferir uma nova decisão consentânea com aquele recurso especial julgado, recurso extraordinário julgado, em sistema repetitivo. Então, esse é um ponto de amarração extremamente importante, né? E os juízes de primeiro grau, né? Também. Eles também têm que aplicar esses precedentes vinculantes. E lembre-se vocês, né? Quando é proposta uma ação, o magistrado ele vai fazer a admissibilidade dessa ação, né? Então, ele pode determinar a emenda da petição inicial, lembre-se, né, se verificar alguma falha sanável, né, então ele determina a emenda, ou ele pode indeferir a petição inicial, se tiver algum vício formal insanável, indeferir a petição inicial, ou ele pode proferir o chamado julgamento liminar de improcedência. Eu vou até criar aqui um novo slide para você mentalizar, né, para não ficar aqui só falando, né? Então, ó, o juiz de primeiro grau. Né? E o papel dele? Porque para eu explicar o próximo slide eu vou precisar disso. Então, ó, na admissibilidade, né, então o que ele faz na admissibilidade da ação? Né? Ele pode determinar a emenda da petição inicial, a PI, ele pode indeferir a petição inicial, né? Ou ele pode proferir o chamado julgamento liminar de improcedência. É aqui que eu quero chegar. Justamente isso. Isso aqui tem a ver com o sistema de precedentes vinculantes, certo? Então ele vai fazer isso aqui na admissibilidade. Eu pelo menos deveria, né? Tá? Para as ações que tenham sido propostas, né? Então, peraí só um minutinho que eu já vou te explicar o que é isso aqui. Né? Então são essas três posturas aqui, né? Que se espera, né, do magistrado quando ele vai fazer uma admissibilidade de uma ação, né? A admissibilidade da ação proposta, certo? Então, esse aqui é um ponto. Agora, o que eu quero te dizer é o seguinte, peraí que eu não acabei. Vou puxar uma outra seta aqui. Ó, improcedência liminar. O que é isso? O juiz julgará improcedente a ação que for contrária a precedente vinculante. Esse é o grande ponto de amarração que você precisa mentalizar. Né? Então, ele vai julgar improcedente a ação. Então, perceba, você está no início do procedimento de primeiro grau de jurisdição, no início. Né?
E o juiz, de cara, ele já dá aquele salto. Ele dá aquele salto e vai direto para a sentença. Ao invés dele mandar citar o réu, né, na admissibilidade positiva, não. Ele já vai verificou ali que a sua tese você está desenvolvendo é contra um precedente vinculante, né? Então ele já vai julgar a sua ação improcedente. De cara. Por isso que é chamado de improcedência liminar do pedido. É por isso que existe esse nome. Né? Por que é liminar? Porque sequer vai ouvir o réu. Sequer vai ouvir o réu. Eles não querem nem saber. Né? Então, vamos aplicar esse sistema improcedência liminar do pedido. Então, a sua ação vai ser julgada improcedente por você estar indo contra um precedente vinculante, tá? Esse é o grande ponto de amarração, extremamente importante, tá? Então, foi fixada uma tese padrão, né, num recurso especial repetitivo, ou uma tese que é vinculante. Então perante o STF, né, um caso com repercussão geral, o sistema de recurso extraordinário repetitivo. Então, também o magistrado vai ter que fazer essa análise aqui em primeiro grau, né, no primeiro grau de jurisdição, tá? E outra questão que eu te coloquei aqui, é possível, aí então, pode ser, né, então também que você tenha uma situação de sobrestamento, né, então, tendo em vista a fixação daquela, para necessidade de julgamento daquele caso, né, então perceba que há uma decisão de sobrestamento, né, uma decisão de suspensão dos casos, né, então, que vão ficar aqui parados, né, então, e não vão subir para o STJ. Mas pode ser também que você esteja diante de casos idênticos que ainda não chegaram aqui no Tribunal de Justiça, né? Ainda não são objeto de recurso especial, né, recurso extraordinário, mas que estão aqui na primeira instância e que ficaram também sobrestados, né, suspensos. Então aí nós vamos ter esse seguinte panorama. É possível o afastamento do sobrestamento? O afastamento da suspensão? Ou seja, o seu processo está parado. Eles mandaram suspender seu processo. Até porque o STJ fixa uma tese padrão. Ou até que o STF fixa uma tese padrão. Mandou sobrestar. É possível afastar isso? Perfeitamente. Né? Desde que eu alegue a distinção. Distinção é o distinguishing. O que significa isso? É você alegar que o seu caso apresenta peculiaridades. O seu caso tem situações que destoam da aplicação daquele precedente vinculante. Então, e logo, ele não pode ficar suspenso. Porque lembre-se que o presidente do Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal, ele manda suspender tudo numa tacada só. Mas ele vai suspender, então, os casos que estão aqui, né? E pode suspender também, vai haver a suspensão também dos casos que estão na primeira instância, que foram idênticos aqui. Então, nós vamos ter o chamado sobrestamento dos casos todos. Então, seu processo vai estar parado. Você vai ter que ligar para o seu cliente e vai falar assim, olha, nós temos um caso, o seu caso, né? Você vai falar isso para o seu cliente, né? Temos vários no Brasil inteiro, o Brasil inteiro está discutindo essa tese, e o STJ, né, ou o presidente do tribunal, né, entendeu que então é um sistema de recurso repetitivo, então ele mandou suspender esse processo. Aí fala assim, e aí, doutor, mas quando é que vai ter uma solução para o caso? Não tem que aguardar o STJ decidir, ou o STF decidir. Né? Enquanto eles não decidirem, seu caso está parado. Seu caso está parado. Mas e aí? E aí você vai ler lá, né? Então, a tese, né, e ver lá. E que eles têm que. Lembra que eu te coloquei aqui, ó. Eles têm que identificar qual é a questão a ser julgada. Né? Então, ele tem que fixar qual é o case, né? E aí você vai ler lá a decisão que mandou sobrestar, né? Com base nisso, né? E aí você vê que o caso seu, né? Tem distinção. Mas peraí, no meu caso não é igual, não. No meu caso tem peculiaridades que não foram consideradas. Então, o meu caso, por ter distinção, é o que a gente chama de distinguishing, né? Eu também tenho uma aula lá na aula de precedentes, se você quiser relembrar, né? Eu explico o que é o distinguishing, overruling, overriding, né? O signaling, o antecipatório overruling, né? Uma série de expressões aí em inglês, né? Então, que são bastante interessantes, mas basicamente, então, a distinção, o distinguishing é você dizer que, olha, o meu caso apresenta peculiaridades e que não pode cair na malha fina do sistema de precedentes vinculantes. Né? Então, essa decisão de sobrestamento, de suspender o seu processo está parado, é o caso que você está advogando, seu caso está parado, então você precisa tomar uma providência, né? Para falar o seguinte, olha, meu caso não pode ficar parado. Meu caso tem peculiaridade, tem distinção. Então aí que tá.
Se o seu sobrestamento se deu na primeira instância, você vai ter que agravar, né, agravo de instrumento para o Tribunal de Justiça, o Tribunal Regional Federal, dependendo de onde estiver. Então, para alegar o seguinte, opa, não sobresta aqui, nesse caso aqui não, né, foi mandado sobrestamento aqui, ou suspensão de forma indevida. Então, meu caso tem peculiaridades. Aí você fundamenta, explica, né, quais são as peculiaridades. E, então, no pedido você pede, esse agravo, então é específico, você vai pedir para voltar o curso normal. Não suspender o andamento daquele caso. Então, é isso. Né? E se o sobrestamento se der no próprio tribunal, né, então, isso vai ser por decisão monocrática, né? E você já sabe, contra qualquer decisão monocrática, cabe, então, o agravo interno. Né? Então, aí aqui você vai ter que interpor, então, o chamado agravo interno. Ok? Então, era isso que eu tinha para te explicar. Bom, na aula de hoje era isso, né? Então, e na próxima aula eu vou explicar, então, os artigos 1036, nós vamos analisar, então, ponto por ponto, certo? E até o artigo 1040, 1041, que falam justamente disso que eu acabei de explicar, tá bom? Voltaremos, então, e aguardo vocês, então, na próxima. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!